Hoje, quando o sol se põe, você aperta um botão e a noite some. Você nem pensa nisso. Mas por mais de 300 mil anos, ninguém pôde fazer isso. Metade da sua existência, todas as noites, 12 horas por vez, foi passada num escuro tão completo que você não enxergaria a própria mão. E é aqui que está a parte que quase ninguém conta. Não foi o dia que fez de nós quem somos. Foi a noite, porque o que os seus ancestrais faziam naquelas horas de escuridão mudou o cérebro humano para sempre. Literalmente. Vamos voltar. Apague as cidades. Apague as lâmpadas, as telas, as estradas iluminadas. O que sobra é o que todo ser humano conheceu por quase toda a nossa história. Uma escuridão sem fundo e um único ponto de luz no meio dela. O fogo. Quando o antropólogo controlou tudo o que um grupo de caçadores-coletores conversava de dia e de noite, ele encontrou algo estranho. De dia, a conversa era prática. Quem brigou com quem? Onde estava a comida? Reclamação, fofoca, planejamento. Basicamente, o grupo da família no WhatsApp. Coisa de sobrevivência. Mas à noite, em volta do fogo, a conversa virava outra coisa. 80% dela viravam histórias. Histórias de pessoas que não estavam ali, de ancestrais mortos, de espíritos, de lugares distantes que ninguém no grupo tinha visto. A luz do fogo não servia só para espantar o frio e os predadores. Ela esticava o dia. E nesse tempo esticado, no escuro, nasceu a imaginação coletiva, a religião, o mito, a ideia de um nós que continua existindo depois que o corpo morre. Agora pense no que isso significa. Tudo o que você chama de cultura, Deus, história, identidade, pode ter nascido não à luz do dia, mas no medo e no encanto da escuridão. Mas o escuro nunca foi só encanto. Por quase toda a nossa história, quando o sol se punha, nós deixávamos de ser os caçadores e virávamos a caça. No escuro, o ser humano é quase cego, mas o leopardo não é, a hiena não é. Os olhos que observavam da escuridão enxergavam muito melhor que os nossos. Por isso, o fogo era sagrado, não era só calor. Era a única coisa que mantinha a morte do lado de fora do círculo de luz. Agora pense no que milhares de gerações, sentindo esse medo, toda a noite, fizeram com a nossa mente. O medo do escuro não é frescura de criança. É uma das coisas mais antigas que você carrega. Um alarme gravado tão fundo que ainda dispara hoje, num quarto seguro, de porta trancada. E quando esse medo encontrava a imaginação ao redor do fogo, nasciam os monstros. Toda a cultura do planeta inventou alguma coisa que vive na noite. O espírito, o morto que anda. A criatura que senta no seu peito enquanto você dorme e te impede de mover. Os povos nórdicos tinham um nome para ela: Amara. É daí que vem a palavra pesadelo. E o mais perturbador é que essa criatura é real, não como monstro, mas como experiência. Chama-se paralisia do sono. Por milênios no escuro, o cérebro humano produziu o mesmo fantasma. E nós demos a ele 1000 nomes diferentes. E tem mais. O escuro não mudou só o que pensávamos. Mudou como dormíamos. Existe um historiador que passou anos lendo diários, processos judiciais, livros de oração, peças de teatro de antes da era da eletricidade. E ele encontrou a mesma frase aparecendo de novo, e de novo, e de novo, em centenas de textos. 2 palavras. Primeiro sono. Por milênios, os humanos não dormiam a noite inteira de uma vez. Dormíamos em 2 partes. O primeiro sono começava pouco depois do anoitecer. Então, por volta da meia-noite, as pessoas acordavam e ficavam acordadas, por 1, às vezes 2 horas. E o que elas faziam nesse intervalo no meio da noite? Rezavam, conversavam baixinho com quem dormia ao lado, cuidavam do fogo, faziam amor. Principalmente isso. E alguns simplesmente ficavam deitados, pensando, atravessando os próprios sonhos. Depois voltavam a dormir, o segundo sono, até o amanhecer. Isso não era um defeito. Era o jeito natural do corpo humano.
E nós temos a prova. Nos anos 90, um cientista colocou um grupo de pessoas em um experimento. Tirou delas toda a luz artificial. 14 horas de escuridão por noite, como nos tempos antigos. No começo, elas só recuperaram o sono atrasado. Mas depois de algumas semanas, algo emergiu. Sem ninguém pedir, os corpos se dividiram em 2 sonos, com aquele intervalo de vigília calma no meio da noite, exatamente como nos diários de 400 anos atrás. Quer dizer que aquela sua madrugada acordado, olhando o teto, achando que tem algo errado com você, talvez não seja insônia. Talvez seja uma memória antiga do corpo, um pedaço de noite ancestral tentando voltar. A eletricidade nos deu o controle da noite, e nós a apagamos quase por completo. Empurramos o sono para um bloco só. Enchemos o escuro de luz azul. Ganhamos horas, mas talvez tenhamos perdido alguma coisa que não sabemos nomear. Aquele silêncio, aquele intervalo no meio da noite em que a mente vagava sem destino. O fogo, as histórias, as 12 horas por dia em que o ser humano simplesmente era. Por 300 mil anos, metade da nossa vida aconteceu no escuro. E foi lá, e não na luz, que nos tornamos humanos.